Glória a Deus. Queridos, recebam todos a graça e a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. É muito bom retornar aqui à IBR em Lisboa. Eu estive no mês passado com o pastor Roberto ali em Algés. Foi no final do ano, Ítalo. Eu estive lá em Cascais e, pela bondade de Deus, eu venho ao continente europeu já há 6 anos, a trabalho e também ministrando. E são 5 anos já aqui na IBR. Né? E eu confesso que Deus tem feito algo diferente, pastor Davi. Eu moro em São Paulo, congrego na cidade de Maf, com o bispo Adson Melo. Tem alguém do Itepa Bible College aqui? Então, estamos em casa. E eu venho muito para cá. Ano passado eu vim 10 vezes. Só que esse ano nós já estamos em março e eu vim 5. Então acho que eu bato o recorde esse ano. E se eu vier morar em Portugal, eu venho para a IBR. A minha palavra de gratidão a vocês, Bispo Rocha, sua esposa, todos os pastores, pastor Davi, pastor Ítalo, pastor Roberto, que sempre me recebe tão bem ali em Algés. Vocês são especiais. Amo vocês. Amém? Quem trouxe Bíblia? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: conhecendo o Espírito Santo. Por que conhecendo o Espírito Santo? Porque nós falamos muito sobre ele, buscamos ao Espírito Santo e às vezes não temos a dimensão do que ele quer fazer em nós, por nós e através de nós. Atos capítulo 15, quantos querem palavra de Deus, digam amém. Amém. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, presbíteros, com respeito a essa questão. Versículo 4. Tendo chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre eles e nós, purificando pela fé os corações. E eu termino no versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, da carne sufocada de animais e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Diga glória a Deus. Falar sobre o Espírito Santo é mais do que falar sobre a terceira pessoa da Trindade. É mais sobre falar uma dispensação. O Espírito Santo, ele é visto no Antigo Testamento e no Novo através de vários tipos
de vários símbolos, de várias figuras. E cada um dos tipos, cada uma das figuras do Espírito Santo nos dá lições poderosíssimas. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 32, abre sua Bíblia aí, João capítulo 1, versículo 32, nós temos uma visão belíssima. João 1, 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Isso acontece no batismo de Jesus. Quando Jesus vai ao Jordão, João o Batista lhe batiza, e enquanto é batizado, vê o Espírito descer como pomba. Por que o Espírito quer se revelar através deste símbolo, através dessa figura? Por que como pomba? Porque a pomba, ela traz pelo menos 3 aspectos que falam sobre a natureza do Espírito. Fala sobre a liberdade, fala sobre a pureza e fala sobre a simplicidade. Foi Jesus que disse aos discípulos que temos que ser prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Quando o Espírito desce no Jordão, como figura de pomba, existem 3 verdades da natureza dele reveladas ali. Diga comigo: pureza, simplicidade e liberdade. Então, quando nós estamos numa noite como essa, buscando o Espírito Santo, não é apenas um Espírito que vem nos dar superpoderes, não. O Espírito, quando ele desce, quando ele envolve uma pessoa, traz da sua natureza sobre ele. O cristão que tem o Espírito, que é cheio do Espírito, ele vai ter pelo menos 3 características iniciais. Primeiro, é alguém puro. Segundo, é alguém simples. E terceiro, é alguém livre. Porque a religião engessa. Mas Jesus disse que ele veio para nos dar vida com abundância. E ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Paulo disse que para a liberdade nós somos chamados. De maneira que uma das características do Espírito que precisa ficar implantada em nós é a pureza, é a simplicidade e a liberdade. As pessoas conhecem o Evangelho pela religião, mas o Evangelho da graça nos faz livres. Aleluia. A primeira figura é vista como pomba. A segunda, essa é para os pentecostais, para a gente começar a esquentar um pouco mais. É como óleo. Ô glória. Tem pentecostal aqui hoje? O texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, vai dizer que Jesus está numa sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele entra na sinagoga em Nazaré, e é sábado. E é glorioso isso, porque Nazaré está acostumado a ver Jesus como carpinteiro. Nazaré não está acostumado a ver Jesus como homem ungido. E ali em Nazaré, na sinagoga onde ele cresceu, no lugar onde ele cresceu, ele entra no sábado, ele pega o rolo de Isaías, lhe foi dado o livro do profeta Isaías, ele abre o livro, acha o lugar onde está escrito, e o versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Esse é o texto de Isaías, capítulo 61. O versículo em diante, 1 ao 3, fala sobre essa unção. Messias que nós cantamos, o Messias no hebraico é Machia, é ungido. E olha que Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para falar em línguas? Não. Para quê? Para fazer culto bom? Não. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Para quê? Pergunte: qual o propósito da unção? Pergunta. O propósito da unção, número 1, evangelizar os pobres.
O propósito da unção, evangelizar os pobres. Veja que Jesus está falando algo poderoso, pastor Davi. Para evangelizar os pobres, eu não preciso apenas de piedade, de caridade, de boa intenção, porque eu estou indo no ambiente, e aqui não fala apenas de uma pobreza no aspecto social, é de espírito, é de escravidão, é de jugo. Então eu preciso evangelizar na unção. O Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Evangelizar. Número 2, proclamar libertação aos cativos. Uma das características dessa unção é que você não apenas anuncia, você proclama. Proclamar é falar em voz alta. A unção, ela nos dá voz para proclamar. Porque ninguém prega o evangelho assim calado, quieto, escondido. É certo? Tem, aqui não, mas lá no Brasil tem muito 007 da fé. Mas o crente cheio da unção, de fato, ele proclama. A unção que você está buscando, a presença que você está buscando essa noite, ela vai dar voz. Ela vai te dar uma pregação e vai te dar uma voz. A unção que nós buscamos, a unção que estava sobre Jesus. Diga comigo, uma missão, uma mensagem e uma voz. É isso que ele está dizendo. Se a unção está sobre nós, nós temos uma missão, evangelizar. Nós temos uma mensagem e temos voz para proclamar. Porque é impossível alguém andar na unção e não ter uma mensagem. Ele me ungiu para evangelizar, proclamar libertação aos cativos. Porque de fato, a unção é poderosa para quebrar todo o cativeiro. E veja, proclamar libertação aos cativos é uma voz tão poderosa, é uma mensagem tão poderosa, que onde essa voz chega, onde o eco dessa voz chega, cadeias se quebram naturalmente. Terceiro, restauração da vista aos cegos. Porque a unção que está sobre nós é poderosa para trazer de volta a visão. Quarto, pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos. Veja que tem 2 níveis de cativeiro sendo quebrado. O que ele fala? O cativo. O cativo aqui traz uma ideia dos tempos antigos, do prisioneiro de guerra. E o oprimido é a ação dos demônios. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor aqui remonta ao 50º ano do calendário judaico, o famoso ano do jubileu, quando o escravo era solto, as dívidas eram perdoadas e havia libertação, havia equilíbrio. As posses que foram perdidas, que foram empenhoradas, eram restituídos. Esse ano aceitável aqui é um ano de perdão, libertação e restituição. Diga comigo, o ano aceitável é um ano de perdão, libertação e restituição. E Jesus, ele entra na sinagoga no dia de sábado, em Nazaré, quando eles estão acostumados com uma religião sem autoridade, com um texto aberto sem unção. Jesus entra e diz, começou um novo tempo, porque agora o Espírito se revela, a unção está sobre mim. Os cativeiros serão quebrados, os cegos vão ver, os oprimidos vão ser libertos, e haverá perdão, libertação e restituição. Diga comigo, como pomba, como óleo e também como água. No texto de Joel, que é declarado por Pedro em Atos capítulo 2, versículo 17, quando Pedro, no Pentecostes, abre a sua boca para pregar, Atos 2,17, e ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está falando sobre um verdadeiro derramamento, o espírito como água. Você sabe qual o percentual de água no teu corpo? Quem é que sabe? Quanto? 78% de água no corpo.
Significa que pelo menos 2/3 do teu corpo, água. Quando Pedro usa a declaração de Joel, e também a declaração que está em Isaías 44, versículo 3, que abrirei rios sobre a terra seca, derramarei água sobre o sedento e derramarei do meu espírito. Sabe o que Pedro está pregando no Pentecostes? Ele não está dizendo apenas que se cumpriu a profecia de Joel. Ele está dizendo, depois desse derramamento, você precisa dele, se não morre. Eu tenho pregado isso há muitos anos. Quem já provou do Espírito, irmão, não consegue mais viver sem ele. Se tentar viver sem ele, morre. Diga para alguém, tentar viver sem o Espírito é suicídio. Derramarei do meu Espírito, um derramamento como água. Se teu corpo precisa de pelo menos 2/3 dele, da sua massa de água, há uma revelação poderosa aqui para nós. Você precisa muito mais do que o Espírito, do Espírito do que possa perceber. Nós precisamos muito mais do Espírito, às vezes até do que percebemos. Mas eu senti a presença domingo, precisa mais. Eu senti ontem, precisa mais. Eu estou sentindo agora, precisa mais. Se 2/3 do corpo é água, o nosso homem interior precisa do Espírito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ande com Ele, fale com Ele, converse com Ele, busque a Ele. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Pergunta para alguém aí, você já falou com o Espírito Santo hoje? Diga comigo, como pomba, como óleo e como água. Jesus tendo uma conversa com Nicodemos, ele vai usar outra figura para o Espírito. Diga comigo, vento. João capítulo 3, versículo 8. Jesus conversando com Nicodemos, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje, com a meteorologia, até se tem instrumentos para detectar a mudança dos ventos, a direção dos ventos, os ventos que vão e se aproximam. Entretanto, com todos os avanços tecnológicos, até conseguiram prever de onde o vento vem, para onde o vento vai. Só que homem nenhum conseguiu dominar o vento ainda. Quando Jesus usa essa figura falando com Nicodemos, ele está falando de um espírito que não tem mortal na terra capaz de parar, não tem mortal na terra capaz de deter. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito que está sobre a igreja, o Espírito que está em nós, homem nenhum consegue deter. Homem nenhum consegue deter. Podem prender o pregador, não consegue prender a pregação. Podem amarrar Paulo e Silas no cárcere. Eu quero ver impedir o eco e o que aquele canto e aquela oração fez nas regiões celestiais. Não impede. Podem até segurar a matéria, mas o Espírito que está dentro de nós ninguém para. É por isso que a igreja não morreu. É por isso que a igreja avança. Nós precisamos entender o Espírito que está sobre nós. Diga comigo, pomba, óleo, água, vento, fogo. Atos dos Apóstolos capítulo 3, o texto célebre do Pentecostes. E cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que é o fogo na Bíblia? O fogo fala da aprovação, o fogo fala da purificação, o fogo fala da proteção e o fogo fala da presença.
Vamos voltar do começo para você não esquecer? Vamos lá. Como pomba, diga comigo: liberdade, pureza, simplicidade. Como óleo, diga comigo: uma missão, uma mensagem, uma voz e autoridade para quebrar cadeias. Como água, é o que me sustenta. Como vento, ninguém controla. E como fogo, aprova, purifica, protege e é um sinal da presença de Deus. Como fogo, aprova, purifica, protege e é um sinal da presença de Deus. Segundo Crônicas capítulo 7, diz o texto que na inauguração do templo de Salomão, Deus mandou fogo, sacerdote não acendeu fogo. Fogo é Deus que manda. A gente prepara o altar, coloca a lenha, mas é Deus que manda fogo. No alto do monte, diante dos profetas de Baal, lá no Carmelo, Deus mandou fogo. O fogo, ele vem do alto. A igreja prepara o ambiente. Fogo da presença, é Deus que manda. Êxodo capítulo 12, o Senhor ele coloca uma coluna de fogo diante do povo na travessia do Mar Vermelho, e aquela coluna esteve 40 anos no deserto. É Deus dizendo: a minha presença é como fogo, a minha presença que vai à frente, a minha presença que protege, a minha presença que guarda. Se a presença dele estiver em nós, haverá fogo no meio do culto, haverá fogo no meio do povo. É por isso que não existe culto morto. Se o culto é vivo, o nosso Deus é vivo. Há fogo, há fogo, há fogo. Então receba fogo de Deus na tua vida. Aperte a mão de alguém e diga: nosso Deus é fogo. Deuteronômio capítulo 7, 8 e 9. Deus diz a Moisés: eu vou adiante desse povo como fogo. Eu vou adiante desse povo como fogo, dissipando os inimigos, expulsando Jebuseu, Cananeu, Eteu, Ferezeu, Eveu, todas as 7 nações. Deus, ele deu uma lista de 7 nações e falou: eu vou à frente como fogo. O fogo é o segredo das nossas vitórias. Ninguém entende o nosso canto, ninguém entende o nosso glória. Se a gente às vezes não entende, o inimigo vai entender. Se não entender, alimenta o fogo, porque eu tenho uma palavra de profeta. Existem vitórias que elas não vêm na técnica, é no fogo, é no fogo, é no fogo. Cadê o povo do fogo da IBR Lisboa? Misture sua palma com glória, com aleluia, com língua estranha, porque o altar está preparado e tem fogo de Deus sobre nós nessa casa. Oh glória! Feche os olhos e adore a Ele. Eu vou dar tempo para você adorar. Eu vou dar tempo para você glorificar. Porque você está entendendo o que é esse Espírito que nós estamos buscando? Que presença é essa? Que fogo é esse? Então flua na adoração, flua no teu glória, no teu aleluia, porque é noite de fogo nessa casa. Isso. Pega o microfone, Rebeca. Pega o microfone que você vai pregar comigo. Me batiza com fogo, me batiza com fogo. Vamos. Tem fogo de Deus na IBR Lisboa. Existem inimigos, adversários, situações que serão vencidas. É pelo fogo que há no meio desse arraial. Oh glória! Isso! Fale línguas. Você que quer ser cheio do Espírito, peça. Lá em cima. É só ela mesmo. Me batiza com fogo.
creem que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo? Eu vou dar um minuto para você adorar e glorificar a Ele. Nós precisamos de fogo. Nós precisamos de fogo. 40 anos andando no deserto. O livro de Deuteronômio é a repetição das diversas leis. Deuteronômio é o 40º ano do deserto. É Deus preparando o povo para entrar em Canaã. E o Senhor disse assim: a vitória não é do teu braço, a vitória não é do teu arco, a vitória não é da tua lança. Eu irei adiante como fogo. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Davi? O fogo lá do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho, continua aqui, porque existe um fogo que não nos deixa, Ítalo, até a promessa se cumprir. É Deus dizendo: o fogo lá do começo continua, o fogo não vai apagar até esse povo entrar na terra da promessa. Oh, aleluia! Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1, põe na tela. Isso aqui é uma profecia. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1, põe na tela. O rapaz da tela já foi arrebatado. Dá glória aí, gente. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir, diga comigo, nações maiores, mais fortes, cidades grandes e com muralhas. Versículo 2: povo grande e alto, filho dos Enaquins, dos gigantes, que tu conheces e que já ouviu. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Então existem nações maiores, mais fortes, cidade grande, com muralha, povo alto, filho de gigante. E uma pergunta: quem poderá vencer? Aí a resposta: o Deus do fogo e o povo do Deus do fogo. Tem alguém aqui que conhece o Deus do fogo? Cadê o povo do fogo? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou adiante, o meu fogo vai adiante. No Antigo Testamento era o fogo, na nossa época é o Espírito Santo como fogo no nosso meio. É por isso que eu estou dizendo: cidades, fortalezas, muralhas, territórios, nós alcançamos e ocupamos. Não é na técnica, na força, na inteligência, no braço, no relacionamento ou no dinheiro. É na base do fogo, porque a gente pisa e algo começa a acontecer no ambiente. A gente entra, começa a fazer culto, a marchar. É assim a nossa história. Porque a pregação é loucura para os que perecem, mas para nós os que cremos é poder, é poder, é poder, é poder. Então receba poder de Deus na tua vida.
Por isso que na batalha de Gideão com 300 contra midianitas e amalequitas, Deus deu uma ordem: cântaro, tocha, buzina, espada. Primeiro, cântaro quebra, fogo aparece, e depois a tua espada. Esse é o segredo do crente. Primeiro a gente se quebranta, o fogo de Deus aparece, e depois a gente usa as armas naturais. Primeiro a gente se quebranta, o fogo de Deus aparece, e depois a gente usa as armas naturais. Eu vou repetir porque tem gente aqui que precisa entender o segredo da vitória. Primeiro se quebranta, o fogo de Deus aparece, e depois que o fogo aparecer, você lança a espada, você usa as ferramentas. Se quebranta, o fogo aparece, e depois as armas naturais. A vitória começa no quebrantamento e no fogo. Fala pro teu irmão, tá entendendo o mistério? Eu tenho 10 minutos, se assenta, eu falo mais 2 pontos. Oh, vontade de fazer isso aqui uma vigília. Só não porque quarta-feira a gente trabalha, e senão depois o bispo Rocha fica bravo. Diga comigo: pomba, óleo, água, vento, fogo, e tem o selo. 1 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 22. Versículo 21 em diante. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Quem lança esse aspecto do Espírito como selo é Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Versículo 13, desculpa. Efésios 1 e 13. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quem recebeu o Espírito não tem o direito de falar que nunca viveu uma promessa. Com o qual fostes selados, o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o grande dia da redenção. O que Paulo tem em mente quando ele fala do Espírito como um selo, que o Espírito vem selar? Porque o selo fala de propriedade ou posse. O selo fala de autenticação. O selo fala de autenticação. O Espírito Santo é o selo da verdade em nós. Por que fala de autenticação? João, escrevendo a sua epístola, ele disse que a unção do santo está em nós, e a unção não é falsa, é verdadeira. Sabe o que vai distinguir os crentes, os íntimos, os amigos de Deus? A pregação verdadeira e a pregação diluída. O que vai distinguir a igreja verdadeira de Cristo com as réplicas que querem fazer é o Espírito como selo. Porque enquanto o Espírito estiver em nós, haverá um selo de autenticidade e um selo de propriedade. O selo nos dias de Paulo, como hoje, o selo representa autenticação, propriedade e inviolabilidade. Diga para alguém: nós somos selados. E a sétima figura do Espírito é o penhor. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é o penhor?
é a garantia. Nos tempos antigos o penhor era a fiança. Vem cá, pastor, vou te explicar o que é o penhor. Desde os tempos antigos, o penhor, diga comigo, é garantia. É garantia. Eu assumo um compromisso com o pastor Ítalo e eu digo, eu volto para honrar. E ele diz, como eu vou saber? Eu falo para ele, fica com essa propriedade como penhor. Não esse porque eu comprei em 48 suaves prestações. Mas diga comigo, o penhor é a garantia de um compromisso que vai se cumprir. Romanos capítulo 8, versículo 23. Olha o que está escrito aí. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é o Espírito Santo em nós? Como pomba, pureza, liberdade, simplicidade. Como óleo, unção, missão, visão, autoridade. Como água, fonte de vida. Como vento, incapaz de ser dominado pelos homens. Como fogo, aprovação, purificação, proteção e presença. Como selo, é autenticidade, é propriedade e é inviolabilidade. Mas como penhor, é a garantia de que aquele que mandou o Espírito virá buscar os que têm o Espírito. É a garantia, o Espírito é a garantia. Jesus disse, eu irei. Eu preciso ir, porque se eu vier o Espírito Consolador não vem. Mas se eu vier, vos mandarei outro Consolador, que vos guiará, vos ensinará em todas as coisas, vos fará lembrar das palavras que eu tenho dito. Então, quando nós estamos num ambiente desse, do Espírito, o Espírito fluindo em nós, o Pai sentado no trono, o Filho ao lado do Pai, olhando para a terra e dizendo, tem um selo nosso lá, tem um selo nosso lá, e aqueles que têm o selo são nossos. Existe um povo que é nosso, e a qualquer momento, nós vamos buscar. A qualquer momento, dá o toque da trombeta e a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os selados, seremos tomados e transformados no corpo. O que é o Espírito? É a garantia de que o nosso Senhor virá para buscar a sua igreja. A IBR fica de pé. Aleluia. Pastor, e Atos capítulo 15? A próxima vez eu termino. Nós precisamos desse Espírito para viver a vida de Cristo. Somente com esse Espírito viveremos a vida de Cristo. Já parou para pensar que até Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, o que é isso? Teologicamente, união hipostática. Pastor, me explica melhor. Hashtag Tepa Bible College, liga lá, diz que ouviu e fala no meu nome que você tem um desconto. Como Deus é pleno, como homem se cumpre Filipenses 2:5, ele se esvaziou, subsistindo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, que diante dele todo joelho se dobrará, no céu, na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Parou para pensar que até Cristo precisou ser cheio do Espírito? Cristo, como homem, não cumpriria a missão dele se não estivesse cheio do Espírito. E de vez em quando a gente acha que vai ganhar alguma coisa na base da força. Ó, coitado da gente. É que Jesus olha do céu assim e fala, eu só não mato porque eu tenho uma obra. Diga comigo, se Jesus
precisou ser cheio do Espírito. Imagina eu. Fala a verdade. O que está faltando para a gente nesse tempo é ser cheio, é transbordar. Ser cheio. Pegue na mão do teu irmão, feche esses corredores. Você que quer ser renovado, você vai fechar os olhos e começar a glorificar. Você que há muito tempo não fala em línguas. Paulo disse assim a Timóteo: por esta causa eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que há em ti. O reavivar ali faz o fogo subir com vida. Faz o fogo subir com vida. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Você não precisa de um novo fogo. Acende aquele que está aí. Sabe o que Paulo está dizendo? Não apagou. Faz o fogo subir com vida. Pode estar na brasa, pode ter diminuído, mas nós sabemos alimentar. Feche os olhos e comece a falar com Deus. E você que quer ser batizado com o Espírito Santo, e um dos sinais, uma das evidências do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, é falar em novas línguas, outras línguas. Comece a glorificar, somente glorifique, somente adore, diga aleluia, diga glória. Se conecta no céu, se desliga das coisas da terra. Feche os olhos e comece a glorificar. E diga: Senhor, eu quero esse fogo, o fogo do Pentecostes. Eu preciso desse fogo na minha vida. Ore, ore, clame, glorifique, diga glória, diga aleluia, clame, busque, 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 busque. Se você conhecer o Espírito Santo e viver uma vida de intimidade com Ele, você vai viver tantos milagres que Ele vai até ampliar a sua capacidade, ampliar o seu intelecto. O ser humano só usa 8% do seu cérebro, mas o Espírito Santo é poderoso para ativar em nós a mente de Cristo. Uma mente que enxerga como o céu enxerga. O Espírito Santo é poderoso para ampliar sua capacidade, para ampliar seu entendimento, para ampliar sua mente. Se o primeiro Adão, que era alma, Adão deu nome às aves, aos animais, aos peixes. Como ele fez isso? Porque ele tinha uma mente poderosa. E o Espírito Santo, ele pode ativar em nós uma mente mais poderosa que a do primeiro Adão. Porque o primeiro Adão era alma, o segundo Adão é espírito. O primeiro era alma, o segundo é espírito. Há uma capacidade sobrenatural do Espírito para ser revelada sobre a igreja na última hora. Há uma capacidade sobrenatural do Espírito para ser revelada sobre a igreja da última hora. Ore, 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 busque. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonho, porque quando o Espírito desce sobre um velho, um idoso, ele tira a ideia de parar. E o Espírito diz: a vida não acabou, ainda há tempo para sonhar. E os jovens terão visões, os jovens enxergarão além. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Receba, 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 receba o Espírito, receba os dons do Espírito. Seja cheio. Isso, isso. Louva, Rebeca. Louva, Espírito, Espírito que desce como fogo. Louve.